Tenho estudado muito sobre SEO e eu venho trazer para você 6 dicas para você conseguir posicionar o seu blog nas primeiras posições do Google. Se você ainda não me conhece, eu sou a Leila do blog A Chefe Sou Eu. E nesse vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho sobre SEO. Vou começar bem do início para quem está começando, né? É um assunto bem recente, né? Que eu tenho estudado muito ultimamente e já tenho tido resultados, né? Quem me segue já viu alguns vídeos meus, né? Falando sobre o assunto. Então, basicamente, o que é o SEO? O SEO é quando você prepara o seu artigo, né, para você conseguir posicionar esse blog, né, esse artigo nas primeiras posições. E por que isso é importante? Porque nas primeiras posições é que as pessoas vão acessar. Quando uma pessoa procura alguma informação ou quer saber sobre algum assunto mais específico, qual o primeiro lugar que você pensa em pesquisar? Se você disse o Google, é isso aí mesmo. Quase todo mundo pesquisa tudo no Google. E claro, pesquisa porque normalmente encontra. E esses conteúdos nada mais são do que artigos preparados por pessoas. E quanto mais na primeira posição aparecer, melhor. Todo mundo sabe que é muito interessante para o afiliado ter o seu blog, né? Mas não é simplesmente você comprar um domínio, pagar uma hospedagem e fazer alguns artigos e pronto, já tá ok. Não. Existem muitas ações que você precisa fazer para que você tenha resultados com esse seu artigo e esse seu blog. Então, vamos lá para o meu computador, porque eu vou mostrar para vocês 6 dicas do que fazer para ter o seu artigo nas primeiras posições do Google. Bem, então eu estou aqui nesse mapa mental, né, que eu fiz. Eu acho mais fácil, né, para poder explicar direitinho para vocês e para visualizar melhor também, tá? Então, vamos lá. A primeira dica que eu dou para você é você ter um blog autoridade. Já até falei sobre isso, né, num outro vídeo, mas o que é um blog autoridade? Quando você começa, né, no marketing digital, você precisa definir um nicho. Você não pode falar de várias coisas ao mesmo tempo. Isso, né, é até um erro que muitos afiliados, quando estão começando, né, pensam, eu vou divulgar vários produtos, um produto de saúde, outro produto de dinheiro, outro produto de beleza. Então não pode, tá? Você tem que escolher um nicho, isso é muito importante. E vai ser importante também para o seu blog, porque pro Google entender que o seu blog é relevante, você tem que sempre falar sobre o mesmo assunto. Não coisas iguais, né? Eu quero dizer. Vou te dar um exemplo de saúde. Vamos supor que o seu nicho é da saúde. Você vai fazer um artigo sobre como emagrecer rápido, aí um outro artigo sobre alimentação saudável, entendeu? São coisas interligadas, são todos assuntos ligados ao nicho de emagrecimento, né, de saúde, que seja. Então, isso é muito importante. Quando você fala sempre do mesmo assunto, o Google vai começar a te ver como especialista naquele assunto. E tudo que as pessoas pesquisarem referente a este assunto, ele vai estar mostrando o seu blog, tá? Então, isso é muito importante. Vamos ver aqui, ó. Falar sempre do mesmo assunto para que o Google te veja como especialista naquele nicho. Então, se você escolheu beleza, você vai falar sobre beleza, tá? Nunca se esqueçam disso. O que vai te ajudar a fazer um blog autoridade é assuntos interligados referente ao nicho definido. Ter um blog autoridade vai te ajudar a posicionar o seu artigo na primeira página do Google. Bom, e agora a segunda dica que eu vou trazer para vocês é uma pesquisa de palavra-chave. É uma coisa muito importante para você quando você faz um artigo, na verdade, né? O que seria uma palavra-chave? Uma palavra-chave é um termo que as pessoas utilizam para encontrar alguma coisa na internet. Então, o que você precisa fazer é descobrir como as pessoas pesquisam por aquele assunto que você vai colocar no seu artigo, para que quando houver a pesquisa, o seu artigo esteja aparecendo para aquela pessoa. Eu já fiz um vídeo sobre pesquisa de palavras-chave mais detalhado, eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição também para vocês acessarem depois, tá?
que aí ó, tem todo um preparo, tem várias maneiras de você fazer as pesquisas, né, de palavra-chave que vai te ajudar, não é tão difícil assim, mas é muito importante quando você escreve um artigo para o seu blog ter definida uma palavra-chave, isso vai fazer toda a diferença. Bom, e agora a terceira dica que eu venho trazer para vocês, no caso, olha, invista em um template responsivo. O que acontece? O Google, ele preza muito pela experiência do usuário, tá? Para ele é muito importante. Se a pessoa entra no seu blog e demora horas para carregar, demora um tempão para entrar o artigo, a pessoa já sai. Nem todo mundo tem essa paciência. E não precisa nem a pessoa sair, o próprio Google ele tem ferramentas para verificar o quanto tempo o seu site está demorando para abrir, né? Quanto que está demorando para carregar suas imagens, tudo isso o Google tem informações. Então, é muito importante você ter um template responsivo. Bem, sendo sincera para vocês, durante um bom tempo que eu não tinha condições, né, de investir em um template responsivo, se bem que não é tão caro, mas é que realmente eu não tinha condições, tá? Eu consegui, através de algumas ferramentas gratuitas, pesquisa na internet, como fazer isso, como fazer aquilo, né? Como deixar responsivo um vídeo, como deixar responsivo uma imagem. Eu fui fazendo muitas pesquisas e utilizando algumas ferramentas gratuitas e eu consegui, tá? Mesmo sem o template. Mas o que aconteceu? Aí um dos plugins parou de funcionar, porque é gratuito, né, gente? A gente não tem como controlar. Um dos plugins parou de funcionar, eu tive que retirar todos os vídeos que eu tinha colocado, né, no meu site. E teve outras questões também que pararam de funcionar. Então, é meio que trabalhoso. Você até consegue, mas é muito trabalhoso. Se você investe em um template já responsivo, não é um absurdo de caro, é um valor bem em conta. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem depois ao template que eu uso no meu site. Então depois dá uma olhadinha lá porque vale super a pena você ter o seu site responsivo. Bem, a dica 4 que eu venho trazer para vocês é sobre facilidade de leitura do artigo. Isso é muito importante também. O seu artigo precisa segurar, né, o leitor, precisa prender o leitor. Então, quais as maneiras que você até consegue fazer isso? Usando frases e parágrafos mais curtos para tornar a leitura assim um pouco mais fluida, né, mais leve. Utilizando bastante imagens sempre relacionadas, tá ok? Colocar termos importantes em negrito, em itálico, aquilo que for mais importante, que for para a pessoa guardar bem. E, claro, dividir o conteúdo em subtítulos. Isso ajuda muito a leitura. Facilita, na verdade, a leitura, né, do artigo, fazendo com que o leitor passe mais tempo no seu site. E isso, como eu já disse, é visto pelo Google muito positivamente. Quanto mais tempo o leitor passar no seu site, o Google te enxerga da melhor maneira possível. A quinta dica que eu venho trazer para vocês aqui é fazer um bom trabalho de SEO on-page. O que é SEO on-page? O SEO on-page são ações que você faz dentro do seu artigo para ser encontrado pelos motores de busca. No momento ali em que você está preparando, né, o artigo no seu blog, você faz algumas ações que ajudam, na verdade, o seu artigo ser encontrado pelos motores de busca do Google. Então, algumas dessas ações eu trouxe aqui para vocês, olha. Distribuir a palavra-chave, tá vendo? Palavra-chave lá em cima, que é muito importante para o SEO. Você vai distribuir essa palavra-chave por todo o seu artigo. Nas imagens, nomear com a palavra-chave, nos subtítulos, sempre ter alguma coisinha palavra-chave ali, ou alguma palavra relacionada com a sua palavra-chave, ou palavra-chave mesmo. Ter a palavra-chave no início do artigo. Tudo isso são ações de SEO on-page que irão te ajudar a ser encontrado pelos motores de busca do Google. Além também de você colocar links internos nos seus artigos, né, que levem a outros artigos do seu blog.
né? Então você coloca um link apontando para um outro artigo dentro do seu próprio blog. Isso ele vai formar meio que uma teia dentro do seu próprio blog e o Google gosta disso. Claro que os assuntos devem ser interligados. Não adianta nada você colocar um link dentro de um artigo apontando para um outro artigo que não tem nada a ver com o assunto. Então, eles têm que estar, de certa maneira, interligados. Isso vai ajudar no seu SEO on-page. Lembrando também que existem ações de SEO off-page. Na verdade, SEO ele é muito amplo, tá? A gente não tem como colocar assim apenas em um vídeo. O treinamento que eu fiz e que eu indico para todo mundo sobre SEO, que é totalmente completo, é o SEO Sem Segredos, da Gislaine Batista. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para vocês acessarem. A sexta e última dica agora que eu venho trazer para vocês é utilizar fontes de tráfego para levar as pessoas até seu artigo. Então, gente, não adianta nada você preparar um excelente artigo com um trabalho de SEO incrível se não tiver pessoas chegando no seu artigo. Então, o que você precisa fazer? Ajudar, né, o Google a divulgar o seu artigo. Então, você vai divulgar o máximo possível. Você pode usar Facebook, que é uma fonte de tráfego. Você pode usar o Instagram. Você vai e coloca nos seus stories, né, direcionando para o seu artigo. Mas a melhor ferramenta, ao meu ver, quem me segue já sabe que eu sempre falo disso, que a melhor ferramenta, né, para levar tráfego para onde você quiser é o Pinterest, que é uma excelente ferramenta, né, para você levar tráfego. Além de que pode ser usada também como backlink. O que é backlink? Backlink é uma ação do SEO off-page. Então, por isso, o Pinterest é tão importante para o seu trabalho de SEO e para crescer o seu blog. Lembrando que qualquer dos produtos indicados, se você comprar pelo meu link de afiliado, você leva os meus bônus de presente, tá ok? Bem, então essas são as 6 dicas que eu vim trazer para vocês no dia de hoje. Eu acho que já deu para dar uma bela visualizada, né, do que é o SEO e como você já pode ir se preparando para começar a trabalhar com o SEO, principalmente se o seu desejo é trabalhar sem aparecer, tá? Como afiliado árbitro. O posicionamento através do SEO é uma das melhores formas de você fazer vendas sem aparecer e, claro, de forma gratuita. Bem, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado de alguma maneira. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui para mim nos comentários que eu te respondo, tá ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!